Boa noite a todos os irmãos do canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria, né? Então convido todos, ainda que não fizeram a prece, fazer a sua oração, sua mentalização, né? Lembrando que a prece não são verbalizações, mas sim são energias que provêm do sentimento e esse sentimento nos atinge na nossa parte mental, juntando com a parte do que entendemos que é o coração, que é o amor, né? Essa é a questão da prece. Então, quem conhece a casa aqui, possa mentalizar, estar aqui, e assim, nesse momento, vai estar recebendo as energias, né? A partir agora das 20 horas, né? Do dia 25 de fevereiro. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre Jesus. Jesus e o Espiritismo. Por que eu falar disso? Porque já teve amigos meus que me perguntaram, mas o que Jesus tem a ver com o Espiritismo, né? Então vamos simplesmente falar sobre isso como se eu estivesse respondendo a esse meu amigo. O Espiritismo eu já falei várias vezes, mas ele tem três aspectos: científico, filosófico e religioso. O aspecto religioso, ele não é a religião exterior, é mais a religião interna que Jesus nos ensinou, né? E essa religião ela é como uma consequência da própria filosofia que o Espiritismo fez enquanto ciência daquilo que era entendido como um mundo sobrenatural, sobre extrafísico, sobre algo místico, algo que a gente tem medo. Ele traz enquanto ciência isso como um objeto de estudo. E o estudo sobre este, trazendo de uma forma natural, porque tudo é criado por Deus, então tudo que Deus cria é natural, então nada não é natural. E esse estudo, a ideia que ele nos traz, ele traz uma filosofia e essa filosofia ele dá uma consequência religiosa. Mas dentro das religiões já estabelecidas e conhecidas no mundo, o Espiritismo ele vai de encontro à filosofia de Jesus Cristo. E onde é que a gente vê isso? Primeiramente, no Livro dos Espíritos, onde os Espíritos nos respondem que o modelo mais perfeito que nós tivemos aqui na Terra reencarnado foi Jesus Cristo. Então isso já está no primeiro livro da codificação. O modelo mais perfeito oferecido à humanidade é Jesus. Então Jesus para o Espiritismo ele não é Deus. Deus é uma consciência, é algo cósmico, universal, ainda muito aquém da nossa compreensão enquanto homens, dentro do grau de evolução onde predomina a razão. A gente não tem condição de compreender realmente que é Deus, mas a gente pode saber que Ele é a causa primária de tudo, de todas as coisas, que Ele é onipresente, que Ele é onipotente. A gente pode saber das propriedades de Deus, né? Que Ele é justo, que Ele é bom, mas Ele não é uma personificação, uma pessoa, um espírito, né? Ele é algo muito além disso. Mas Jesus, de todos que passaram por aqui, ele é a criação mais perfeita que Deus já nos apresentou. Imperfeita por quê? Porque foi criado como perfeito? Na realidade, assim, tudo que Deus queria é perfeito. Só que Deus queria da simplicidade por complexo. Então, Jesus, como nós, ele teve o seu ponto de início da mesmo modo que cada um que está escutando teve. Do mesmo modo. Por isso que ele nos disse no Evangelho que todos poderemos fazer tudo que ele fez, mas em cada um em seu tempo, em seu grau de evolução. Então, hoje, nós, enquanto homens, estamos estagiando como hominais, como ser humano, que predomina a razão segundo o Espiritismo, né? E também até a ciência vai nos dizer que hoje predomina a razão no homem, é o que o diferencia dos animais. Nos animais predomina o instinto. Por que predomina? É aquilo que está mais latente, que é mais patente, é aquilo que ele mais usa. Então o animal usa mais o instinto. Mas a gente vai ver flashes já de reflexões, às vezes simples, mas vai ter nos nossos animais, até nos nossos caninos. O exemplo, eu tinha um cachorrinho, família, né? O nome dele era Fubá, um pincher, e ele já é desencarnado também. Por que desencarnado? Porque o animal também tem espírito, e esse espírito também evolui.
E quando ele desencarnou, já numa idadezinha bastante avançada, ele deixou o seu corpo aqui, mas ele em espírito, ele foi habitar o mundo espiritual. Não vamos entrar em muitos detalhes, mas é bom até para criar pensamentos, né? E ele sabia, né, que ele podia ir numa outra casa que a gente morava, até em cima do tapete na porta, onde a minha esposa deixava ele ir, e ele respeitava isso. Então ele já entende que ele podia ir até na porta, no tapete. E certo dia eu e a minha esposa cozinhando, e da onde ele estava no tapete ele não conseguia ver a gente por causa da mesa. Quando a gente de repente olhou para trás, ele tinha puxado o tapete até quase no nosso lado, passando da mesa onde ele nos via. E quando a gente disse, Fubá, o que está fazendo aí? Pois ele abanou o rabinho dele, olhando para a gente, dava para perceber que ele estava dizendo, eu estou em cima do tapete. Então, assim, o que ele pensou? Pô, eu quero ver eles compartilhar do que eles estão fazendo. Eu vou puxar o tapete até onde eu posso ver e fico em cima do tapete. Isso é uma racionalização. Ela é um tipo de inteligência, né? Só que predomina o instinto. O animal não tem o pensamento contínuo, ele tem fragmentário. Nós, seres humanos, predomina a razão. Apesar que muitas vezes, em certos momentos, a gente deixa predominar o instinto. Em algumas situações ele é positivo, ele é boa, porque o instinto ele também nos preserva, ele tem um ato da preservação do corpo físico. Então ele é muito importante. Só que em outras vezes a gente usa o instinto do ataque, o instinto muitas vezes do não controle dos desejos, das paixões, porque essa parte ela está erradicada, como diz Calderaro no livro de André Luiz, ela está dedicada no primeiro andar do cérebro, onde está lá ainda a parte do cérebro mais primitivo do homem. Então, para a gente racionalizar, a gente precisa racionalizar os desejos, aonde está no segundo andar, segundo Calderaro, que já vai ser o quê? Vai ser onde predomina a vontade, ou seja, eu vou ter um desejo, eu vou racionalizar se aquele desejo vai fazer mal para alguém, se vai fazer mal para outrem, se não vai romper um contrato que eu tenho com alguém, como a questão da própria fidelidade. Então, muitas vezes o ser humano, ele se deixa ser guiado apenas pelo instinto. Então, ele às vezes ele se coloca nas condições dos animais. Mas o que predomina na nossa evolução é a razão. A partir deste, e eu não estou fugindo do assunto, que eu, dentro da reflexão que eu quero fazer, eu quero nos mostrar aonde nós estamos comparando a Jesus. Dentro deste, a próxima evolução do ser humano, segundo o Espiritismo, é o espírito puro, puro espírito, ou seja, ele já está livre da matéria. O que predomina no puro espírito, que pode ser chamado de anjo no senso comum? Predomina nele o sentimento, a sensação, o amor, né? Então não é o sentimento de medo, o sentimento de ansiedade, mas o que predomina é o sentir e saber controlar esse sentimento. Predomina o amor, predomina a piedade, que é a condição para a caridade. Então predomina esse aspecto. E uma outra coisa, que quando se chega à fase de espírito puro, nós estaremos livres da roda da reencarnação. Porque hoje a reencarnação é compulsória para nós. Querendo ou não, ela faz parte do sistema evolutivo. Podemos até ser rebeldes, tentarmos assim atrasar a nossa evolução, mas estamos condicionados à lei do progresso. E a lei do progresso nos exige o processo reencarnatório até que a gente nos liberte dele. E ninguém está atrasado, cada um está no seu tempo. Cada um está no seu tempo. O erro é quando eu estou reclamando de onde eu estou, procurando outras pessoas como culpado. Mas se eu já estou não feliz aonde estou e percebo que eu posso fazer para me modificar e melhorar o meu processo, então está muito bom. Partir do espírito puro, isso nos diz a revista Espírita, há um outro grau de evolução, que é espírito crístico. E aí é onde vamos chegar na categoria de Jesus. Ele é um espírito crístico, uma evolução acima dos anjos. Então, talvez quem escutou quando disse que Jesus não é Deus, e se tem o seu conceito, pode achar que eu estava diminuindo a grandeza de Jesus, mas não. Eu estou até aumentando em um certo aspecto. Eu vejo ele de uma forma
com respeito, com sabedoria, mas com carinho, como a gente observa um irmão mais velho ou até um pai. E se lá na antiguidade, quando o povo entendia que a Terra era o centro do universo, que o Sol e as estrelas estavam ali apenas para a Terra e girando em volta dela, e aí vem Emmanuel nos diz no livro A Caminho da Luz que Jesus foi um dos concriadores do planeta Terra. Então quer dizer que ele já era um espírito crístico há 4,5 bilhões de anos atrás. É totalmente coerente que a humanidade daquela época entenda que Jesus era Deus, porque eles entendiam que a Terra era o universo. Hoje a gente sabe que não, a gente sabe que o universo é algo imensurável para a mente humana, e nem considerando o universo todo em si, mas aquilo que o ser humano já pôde observar e saber que existe, né? Então o nosso Sol é um Sol de uma grandeza muito pequena, né? Dentro da nossa Via Láctea, a gente é um grão de poeira, imagina dentro do universo. Isso é o nosso Sol. Aí imagina a Terra, imagina nós. Só que Jesus foi um dos concriadores. O que quer dizer concriador do planeta Terra? Um exemplo que eu gosto de dar muito é como uma mesa de madeira. O marceneiro é um concriador. Quem deu todo o manifesto de madeira, de produção, a semente que já tem um sistema inteligente que a partir do momento que é colocado em um ambiente ela se desenvolve e forma aquela madeira. Então, mas quem vai pegar e manipular aquela matéria que é de Deus foi o marceneiro. Então Jesus foi o manipulador da matéria que Deus ofereceu para a criação do planeta Terra. Então, quando eu falei que o animal tem espírito, às vezes alguém se perguntou, mas será então esse animal vai virar uma pessoa? Vai, mas num grau de evolução muito distante, que a gente não sabe a distância, mas o tempo. Porque o tempo é muito relativo, né, do que entendemos por tempo. Mas o que eles nos dizem que a mesma distância que nós estamos para Jesus, o animal está para nós. Então há uma distância muito grande. E esse animal, ele não vai nascer como uma criança aqui na Terra, na nossa sociedade. É lógico que não. O espiritismo ele é filosófico, ele tem que ter racionalidade no seu conhecimento. Então a gente entende, nos é afirmado que o animal ele vai passar um estágio da vida espiritual, a última encarnação como animal, geralmente como macacóide, mas não quer dizer que é lei do universo, mas aqui na nossa mais ou menos seria. Ele vai estagiar um tempo como uma forma de espírito um pouco diferente no mundo espiritual. E a partir daí, eles são migrados por entidades cósmicas, missionários de Deus, e eles são migrados para outros mundos, mundos ainda primitivos, como a Terra já foi, e vão renascer como homens Neandertal. E aí eles vão se desenvolvendo. E essa ideia, ela pode estar junto, acoplada até dentro do criacionismo, dentro da própria lei de Darwin, só que a gente precisa observar com uma lente, não defendendo o nosso conceito, mas tentando encaixar onde cada coisa se junta. Então Jesus, esse espírito crístico, esse modelo que nos foi oferecido, ele nos trouxe uma filosofia de vida que é algo excepcional, que é algo que nós precisamos estudar muito ainda. Só que a gente precisa se despropriar das coisas que os homens colocaram sobre o Evangelho. E a gente começar a estudar primeiro quem foi Jesus. Aqui a gente falou um pouquinho de Jesus na parte espiritual. Jesus na parte física, ele era da Palestina, ele era de religião judaica, foi criado e educado dentro do judaísmo. E a partir do seu, vamos dizer assim, ministério, talvez, não é um nome bem utilizado, mas o que me vem agora à mente, ele foi alguém que não fundou nenhuma religião. Não religião no senso comum da palavra, do que nós entendemos de templo, mas ele veio trazer a religião nova, a boa nova, que é o que está dentro do coração de cada um dos homens, tentando libertar os homens das amaras, das coisas materiais da religião, e libertar o povo para poder ter essa comunicação com Jesus, com Deus, que ele diz que está dentro do seu próprio coração. E para isso ele foi nos dar grandes ensinamentos filosóficos
que está no Evangelho e ensinamentos que nós vemos cada vez mais perdendo ou achar que é utopia. O exemplo que a gente precisa perdoar o inimigo, que a gente tem que oferecer uma face, se bater numa tem que oferecer a outra. Exemplos que a gente tem que não apenas amar o próximo, mas amar todos que estão à nossa volta, que fora da caridade não há salvação, que é mais importante a gente cuidar das coisas do espírito do que das coisas materiais. E ele não diz que as coisas materiais não são importantes, mas que ela não pode ser mais importante. E hoje eu acredito que a grande maioria, mesmo aquelas as pessoas que frequentam o centro espírita, que vêm na casa, até nós, eu, trabalhador da casa espírita, que muitas vezes a gente cai em dificuldades, em problemas do dia a dia, e quando eu percebo, eu estou botando a religiosidade, o espiritismo, para me ajudar a eu ter uma boa vida social, financeira, de trabalho, nesse profissional, e ao contrário, é a parte profissional, é a parte do trabalho que é para contribuir para que eu possa ter tempo para minha religiosidade. Porque o meu papel aqui não é fazer grandes conquistas terrenas que vão ficar aí, mas são fazer pequenas coisas que represente para o outro. Que, por exemplo, uma ou duas ou três pessoas possam dizer: que bom eu ter conhecido tal pessoa, que bom que você fez parte da minha vida. Que o dia que a gente for sepultado, e a gente vai ser, é que as pessoas possam dizer: pô, como essa pessoa contribuiu? Não que chorem no nosso velório, mas pô, um dia essa pessoa me disse algo de bom, um dia ela me confortou, que bom ter conhecido ela, né? E não que ela diz: nossa, agora quem vai ficar com as posses deles? Quem que vai ficar, para quem que vai dividir? Então não é que a gente não pode ter, a gente pode ter bilhões, só que ele não pode ser o primeiro ponto da nossa existência. Eu venho batendo muito nisso, porque é uma das coisas que eu vejo que mais está criando depressão, ansiedade, transtornos neuróticos dos vários tipos, separações, destruições de família. E daí, para finalizar, meus irmãos, eu quero contar uma história do livro da linha André Luiz, que é uma coleção de, se eu não me engano, 11 livros sobre o mundo espiritual. Então, eles estão fazendo uma sessão lá no nosso lar, numa colônia, e nessa sessão lá vai vir um espírito de alta hierarquia, porque no mundo espiritual, como eu disse, tem os anjos, tem os crísticos, tem os espíritos mais meninhos que nem nós. Então, assim, lá também não é que todo mundo consegue se ver. Por exemplo, se eu vou desencarnar e quero ver Jesus, eu não tenho essa pretensão, porque eu sei que o meu corpo espiritual ainda é muito grosseiro para ver o Cristo. Para ver até os guias, os anjos, eu acredito que eu não consigo ver. E lá nesse mundo espiritual, eles vão fazer uma sessão mediúnica para a manifestação de um espírito superior que vem lá no nosso lar trazer uma palestra, mensagens e estudo para o grupo de trabalho. O nome desse espírito é chamado Esclépio. E ele vem e faz todo o processo mediúnico lá, né? Ele se manifesta, ele dá a sua oratória, e no final eles liberam para os trabalhadores ali da casa fazerem perguntas. E a primeira pergunta que eles fazem a Esclépio, esse é o foco da história. Esclépio, para responder aquela pergunta pessoal, ele puxa um pergaminho enroladinho, e ele desenrola aquele pergaminho, ele é uma passagem do Cristo, do Evangelho de Jesus, como resposta, não diz mais nada. A segunda pergunta, ele faz a mesma coisa, desenrola, ele é uma passagem de Jesus. A terceira pergunta, novamente, ele desenrola um outro versículo lá de Jesus e lê aquela resposta. E a partir dali os trabalhadores entendem e nem perguntam mais nada. Eles entendem que nós temos tudo, que Jesus já nos deu. Então, se o Esclépio é um espírito superior, muito acima ainda da colônia de nosso lar, que para se manifestar ali precisa de uma sessão mediúnica. E quem quiser ir buscar nessa, bota aí, digita Esclépio na nossa coleção André Luiz, você vai buscar aí o título, o capítulo e ler sobre o assunto, e ler o livro todo, e ler a coleção, que você vai ver qual foi difícil para ele se manifestar nessa sessão. E eles lá então superiores, eles estão tendo, vamos dizer,
ainda estudando os evangelhos de Jesus. E às vezes aqui na Terra a gente acha que está ultrapassado, que é uma utopia, né? Então, para a gente finalizar, o que Jesus gostaria que a gente fizesse? Será para Ele? A gente pede tanto, né? Quem sabe a gente faz a oração esse ano, Jesus, o que tu queira que eu faça para ti? E deixar o nosso coração aberto. Com certeza a gente vai começar a ter pedidos dele. Porque ele diz que quem vai sentar à sua direita no dia do juízo, que para nós é uma transição, está acontecendo, não vai ser quem chamou o nome dele, que vem aqui falar dele, mas vai ser aquele que alimentou ele quando teve fome, que deu água para ele quando teve sede, que deu veste para ele quando ele não estava vestido, que visitou ele no hospital, que visitou ele na cadeia. E quando perguntado, mas quando tu estivesses com fome, com frio ou preso, cada vez que fizeste a um dos pequeninos, fizeste a mim. Então Jesus está no lado de todos nós. Basta a gente olhar um pouco e agradecer a oportunidade de trabalho. Meus amigos, agradeço a todos, fiquem com Deus. A partir da semana que vem, dia 31, segunda-feira, a gente inicia os passes aqui na Casa Espírita, a partir das 19 horas, iniciando com o Evangelho de Jesus. A gente vai estar fazendo meia hora de Evangelho seguido de passe. Para receber o passe é necessário chegar antes das 7 ou 7 horas e participar da explanação do Evangelho. Não precisa agendar, é só chegar na casa, a gente vai ter o limite respeitando, né? A nossa vigilância sanitária, uso de máscara, álcool gel na frente, distanciamento. Então a gente espera que num calote que a gente precisa dizer para ninguém esperar ficar na rua, né, ou poder voltar outro dia, mas se acontecer pelo bem da comunidade, a gente vai precisar fazer, né? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.